mais um programa Autarquia em sua casa. Desta vez estamos no Conselho de Vila Nova de Gaia, na freguesia de Oliveira de Douro, com o Sr. Presidente, o Sr. Dário Silva. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde. Desde já, em nome da NorteTV, cumpro-me agradecer-lhe o facto de nos ter recebido nesta sua tão fantástica casa. Para começarmos esta nossa conversa, porque eu prefiro chamar de conversa do que entrevista, porque acho que é através de uma conversa que se pode entender como é que as pessoas funcionam e quem são as pessoas. Eu pediria ao Sr. Presidente, usando a analogia, que encontra um amigo que sabe que o Sr. Presidente que é aqui do Oliveira de Douro, mas não sabe exatamente como é que é o Oliveira de Douro. Como é que o senhor vê o Oliveira de Douro? Diga aos nossos telespectadores como é o Oliveira de Douro. Muito bem. Antes, boa tarde. Agradecer, obviamente, o convite e o facto de dar a oportunidade à freguesia de Oliveira de Douro de poder, de alguma forma, divulgar um pouco do seu património, das suas gentes, das suas próprias associações. É sempre importante que isto chegue o mais amplamente possível, portanto também um particular agradecimento a vocês. A freguesia de Oliveira é uma freguesia que está situada praticamente no centro da freguesia, do Concelho de Vila Nova de Gaia. É uma freguesia periurbana com aspectos muito próprios, tem uma frente de rio muito bonita, associada a um conjunto de quintas com um grande potencial turístico. E ao mesmo tempo é uma freguesia com uma parte mais habitacional, com uma forte carga mais habitacional, uma vez que ao longo destes últimos anos houve algum crescimento relativamente ao centro do Concelho de Nova de Gaia. Muitas das pessoas optaram por vir para o Oliveira de Douro e creio que também, particularmente nos últimos anos, em resultado de uma série de equipamentos que foram sendo construídos na freguesia e que de alguma forma melhoraram a qualidade de vida das pessoas e fez com que isso atraísse mais habitantes à freguesia. Não somos uma freguesia com grandes atividades económicas, ou seja, não há muita indústria, mais vocacionada para os serviços e sobretudo pessoas arraigadas e que gostam de viver cá, a maior parte delas. A freguesia do Oliveira de Douro compreende uma das coisas mais emblemáticas de Gaia, que é o Arinho, correto? Correto. Vocês, qual é a vossa frente de rio? A frente de rio ela começa sensivelmente ela ainda apanha a base, digamos, da ponte de Dona Maria, portanto, sensivelmente essa zona, e estende-se até ao Arinho da Vintes, até o Cais do Esteiro, no lugar da Vintes, um bocadinho antes há uma quinta ainda, há ali uma divisória natural que é o Rio Febres, portanto, que separa as duas freguesias, portanto, toda essa zona é frente de rio. Essa zona é uma zona mais selvagem, digamos assim, mais inóspita e, digamos, pouco frequentada pela população, os acessos são difíceis, mas, digamos, o vulgo Arainho, esse que é verdadeiramente conhecido, esse é mais numa zona mais central, digamos assim, da própria freguesia. O Arainho é da vossa responsabilidade, Sr. Presidente? Olha, o Arainho é uma luta que nós temos tido há muitos anos e particularmente confesso que nós ganhamos e perdemos algumas coisas em termos autárquicos e esta tem sido uma batalha que efetivamente temos perdido, não por inépcia nossa, mas porque efetivamente as entidades em Portugal às vezes não funcionam. O Arainho só é da Junta de Freguesia no que diz respeito à competência da limpeza do espaço e da manutenção do espaço, porque no que diz à salvaguarda quer da segurança das pessoas que fazem praia lá durante o ano, quer da própria limpeza ou da manutenção, nessa altura toda a gente se esquece do Arainho. Portanto, para nós só fica a parte difícil, que é a parte da manutenção da limpeza. Por caso contrário, a responsabilidade da Administração Regional Hidrográfica, do INV, portanto, tem dividido, mas nunca aparece ninguém. E, em abono de verdade, quer a reposição do areal, quer a limpeza do areal, que não tem sido feita, nomeadamente a questão da reposição não tem sido feita há uma série de anos, não por nossa solicitação, mas por autismo destas entidades, faz com que, para nós, sobre a parte mais difícil, que é ter que limpar e depois ter que de alguma forma justificar às pessoas porque é que aquilo não acontece, não é? Porque não há um cuidado. O Sr. Presidente acha que o Arainho poderia estar a funcionar melhor ainda do que está a funcionar, correto? O Arainho... O Arainho como praia, estamos a falar como espaço de lazer. Como espaço de lazer, o Arainho pode-se dividir em duas partes. Há uma zona mais de jardim, que inclui aquela parte do arvoredo muito bonita, muito característica, com os seus plátanos muito elevados, uma zona muito bonita, com mesas, digamos, onde as pessoas normalmente fazem os seus lanches, e a zona mais fresca. E depois temos uma zona de areal, propriamente dito, que é a zona mais balnear.
é óbvio que nós entendemos que a zona tem potencial para muito mais. Felizmente que ela agora vai ser intervencionada a partir de março, uma obra de bom valor significativo, estamos a falar de uma obra de cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de euros, que inclui a requalificação da frente de rio, começar precisamente no cais de Cabrantões, um passadiço que vai ligar Cabrantões ao Arainho propriamente dito, e depois a requalificação da frente de rio, com uma via ciclopedonal, com novos estacionamentos, portanto, um novo reperfilamento da avenida da Alameda do Arainho, e queremos nós também que alguma remodelação por parte, digamos, no jardim e também na construção de alguns apoios de praia. Muito embora isto continue a ser uma guerra nossa, ou seja, a Câmara continua a não reconhecer o espaço como uma zona balnear porque alega que a água não reúne condições para que se transforme numa zona balnear, portanto, e que isso, o facto de lá melhorar as condições significa estar a fazer atrair mais pessoas, sabendo de antemão que é um lugar que não está. Mas agora o dilema que se coloca é isto: quer não tenha condições ou não tenha condições, o que é certo é que nós todos os anos temos lá milhares de pessoas aos fins de semana, não é? É a zona mais procurada e sobretudo numa altura de uma conjuntura financeira tão difícil, uma conjuntura financeira tão difícil como a que vivemos agora, em que cada vez é mais difícil dispor de dinheiro para poder ir até à praia, o Arainho vai ser um local de atração, um atrativo. Mas especialmente para essas pessoas, eles têm uma promessa de, em breve, um Arainho com uma cara renovada. A promessa, não é minha, que nós não temos envergadura para isso. Agora, das informações que disponho por parte do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, que esteve aqui há bem pouco tempo, prevê-se que no próximo mês de março, a obra já foi adjudicada inclusive a uma empresa, portanto que no próximo mês de março começa a obra de requalificação. Com certeza. Sr. Presidente, vamos para um assunto que não podemos deixar de falar nele, porque nos afeta diretamente, que é o desenho do novo mapa autárquico promulgado pelo Sr. Presidente da República há cerca de 3 semanas. E eu perguntava-lhe, pedir-lhe que dissesse ao nosso telespectador em que situação fica o Livradouro. O Livradouro, felizmente, ficou uma freguesia que mantém o seu território tal como estava. Ficou fora de qualquer tipo de função de agregação. Não é agregado nem nada parecido. Então eu perguntava ao Sr. Presidente qual é a sua opinião sobre esta agregação, sobre este novo mapa autárquico. Embora o Sr. Presidente, não mais, posso começar que tenho uma opinião mais isenta, uma vez que a sua freguesia nem sofre qualquer tipo de alteração. Então gostava de ouvir pronunciar sobre isso. Olha, eu, e particularmente o partido, digamos, ao nível local, fomos muito claros. Nós somos contra esta reorganização administrativa. Ou seja, nós não somos contra uma reorganização administrativa, até porque o país não é estático e, digamos, a última reorganização administrativa já foi feita há mais de 100 anos, portanto, nessa perspectiva as coisas mudam, há ajustamentos que têm que necessariamente ser feitos. Agora, o que nós entendemos é que esta foi uma reorganização administrativa feita do pé para a mão, sem ser devidamente amadurecida e com ganhos muito diminutos, honestamente com ganhos muito diminutos. Nós não concordamos com o facto dos municípios terem ficado fora, porque se eventualmente é uma questão de despesista, não são as juntas de freguesia que têm que ter o ónus do despesismo em Portugal, porque nós correspondemos a 0,01 do Orçamento Geral do Estado, portanto somos uma coisa mesmo muito diminuta, não é os gastos das juntas de freguesia. Portanto, isso era uma falsa questão dizer que a redução das juntas de freguesia isso ia contribuir para a diminuição significativa da despesa em Portugal. E depois somos contra porque foi uma coisa impositiva, não foi uma coisa devidamente dialogada. Nestas coisas é sempre complicado. Foi impositiva e, portanto, obviamente que não estou a favor deste tipo de reorganização administrativa. No caso concreto de Gaia, apesar de tudo, creio que foi a melhor solução possível, porque eu acho que houve muita gente, porventura, que duvidou que esta reorganização avançasse. E felizmente que em Gaia os protagonistas tiveram uma outra visão. Os protagonistas, particularmente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que basicamente são os dois partidos de poder em Vila Nova de Gaia, tiveram uma visão que perspectivaram mesmo que efetivamente a lei ia avançar e na perspectiva dela avançar era preferível fazer um acordo em que, um acordo, entre aspas, de alguma forma encontrar aqui um consenso que permitisse salvar o maior número de freguesias. E que foi isso que foi possível. Portanto, entre as 11 freguesias que se perspectivou que podiam ficar, no caso não haver uma proposta por parte da Assembleia Municipal no sentido positivo, e as 15 que atualmente vigoram, eu acho que conseguimos salvar 4 freguesias. Portanto, acho que foi altamente positivo. Fico feliz por... Foi um mal menor. Fico particularmente feliz pelo facto de Livradouro ter ficado excluída, porque, apesar de tudo, compreendo a dor de alguns meus colegas meus, que, apesar de tudo, não é, de certeza absoluta, não ficaram felizes por isso ter acontecido. Sr. Presidente, não acha que se fosse, porque o Governo evita a todo custo
a palavra extinção da freguesia, porque o Governo diz que o que se extingue são os corpos sociais, o edifício em si não se extingue, vai continuar com as valências que tem. E eu, quando falo em freguesias, que são imensas em Portugal, que só funcionam com os corpos sociais, quando esses corpos sociais não existem, aquilo é uma extinção. Correto? Então, eu pergunto assim, não seria, se for para extinguir alguma coisa, as 308 da sede do Conselho não deveriam ser as primeiras a ser extintas? As 308? São 308 juntas, porque há 308 municípios, as 308 juntas que estão colocadas na sede do município, não seriam as primeiras a deixar de fazer falta nesse tipo de visão? Olha, eu digo isto foi uma posição que nós defendemos. Eu acho, é que eu digo, quando se pensa na reorganização administrativa, devia-se ter feito, digamos, um amadurecimento da questão. Veja, por exemplo, o processo de Lisboa, que nós apontamos sempre muito bem, porque foi um processo que não foi feito num ano. Ou seja, foi um processo que resultou de uma negociação ao longo de vários anos, e que permitiu que houvesse aqui uma reflexão e uma tomada de posição conjunta por parte das populações. E este é um dos aspectos que valia a pena pensar. Porquê? Se calhar, ao nível dos núcleos urbanos, o peso das freguesias é muito diminuto. Eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, que se perguntasse a um habitante de Mafamude ou quando muito Santa Marinha se quem realiza uma obra dentro da freguesia, se é a Câmara, se é a Junta, eu teria quase a certeza absoluta que 90% diriam que é a Câmara que faz. É muito diminuto. Agora, se nós avaliarmos, eventualmente, o peso que algumas juntas de freguesia têm, particularmente nos meios mais rurais, eu aí acho que valia a pena avaliar, efetivamente, a importância de uma entidade como a Junta de Freguesia, sob pena desses próprios locais, já de si penalizados pelo facto de terem poucas estruturas de apoio, perderem o único a quem se poder agarrar, que é o caso daquelas situações que temos do Presidente de Junta que vai levantar o balde de correio, que recebe as juntas, ou que chama ao médico, ou que... Eu aí acho que valia a pena. No caso das sedes de Conselho, é óbvio que não me pareceria de todo em todo estranho que algumas delas desaparecessem. Um bom caso é por caso de São João da Madeira, por exemplo, nós... Funciona a junta em baixo, não é? A Câmara em cima. Exatamente. Não é isso. São Cosmo que funciona a Câmara não me escandalizaria. Funciona. Até porque o sentimento de pertença, digamos, da própria população é substancialmente menor do que quando se afasta do centro, porque... eu tenho dúvidas, por exemplo, que os habitantes do centro de Gaia têm essa zona que começa e acaba a freguesia, estar em Mafamude, estar em Santa Marinha, ou mesmo já em Oliveira de Ouro, tenho algumas dúvidas que eles tenham a noção de onde estão, até porque essas fronteiras não estão tão claras como à medida que vamos afastando mais para os meios rurais, ou saímos dos centros das cidades, onde aí há uma forma mais efetiva de, digamos, de demarcar território. Continuamos, no fundo, a julgar as coisas pela massa crítica que geram. Infelizmente, acho que muitas destas coisas são feitas sem o devido tempo para amadurecimento, parecem medidas muito imediatistas e depois com o receio que, obviamente, depois, passado alguns tempos, nos arrependamos, digamos, destas mesmas medidas. Mas... Sr. Presidente, o documento branco também fala num aumento, não esclarece, mas fala num aumento de competências em termos de atribuição às juntas de freguesia. Isso tem alguma ideia em que é que se vai traduzir no final? Olha, as propostas são propostas muito minimalistas. Digamos, ainda não está totalmente claro, mas são pequenas competências que nos atribuem, digamos, uma espécie de rebuçado para calar os presidentes de junta. Porque, olha, devíamos começar, uma reforma séria seria, por exemplo, tirar as juntas da dependência das câmaras. Isso seria uma grande medida. Eu acho que não há nenhum presidente de junta que não defenda isto. A maioria das pessoas, quando eu digo, e fico, claro, muito mais esclarecido desde que iniciei este périplo pelas juntas, quando eu digo que a vossa competência que se limita aos cemitérios para as juntas que os têm, às licenças dos cães e aos atestados, as pessoas ficam de boca aberta. Essas são, efetivamente, as vossas competências impostas, delegadas pelo Poder Central. Exatamente. Todas as outras são delegadas a critério da Câmara. A critério da Câmara, e muitas delas decorrem de muita da iniciativa, digamos, dos próprios executivos das freguesias. Portanto, entraram em domínios, muitas delas, olha, nós somos um bom exemplo disso, particularmente na área social. Somos uma freguesia que entramos por domínios que não resultam de delegação de competências diretamente da Câmara Municipal, mas que resultaram, digamos, da iniciativa dos próprios elencos de freguesia,
que acabaram por abordar e ter um trabalho muito sério em áreas que não resultam da nossa competência, não é? Agora, como é que o fazemos? Nós também não temos aqui nenhuma máquina milagreira a multiplicar notas para permitir isso. Agora, isso decorre de uma gestão muito rigorosa que nos faz ter dinheiro, poupando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mesmo da delegação das competências que a Câmara transfere para outras pessoas, de alguns desses dinheiros apoiar outro tipo de áreas. Seria então muito mais importante, para concluirmos este parágrafo, seria muito mais importante, primeiro, o Governo ter-se preocupado em incluir uma outra competência à Junta de Freguesia e depois então pensar num novo mapa autárquico. Seria importante, digamos, escalonando, eu diria, primeiro seria importante salvaguardar financeiramente as juntas de freguesia. Eu acho que não pode haver uma verdadeira democracia local quando nós temos, e eu digo isto, não pelo facto de estar em Vila Nova de Gaia, porque eu tenho certeza absoluta, situações noutras zonas do país em que as situações, digamos, de poder são invertidas, da Câmara e dos Presidentes de Junta, onde acontece exatamente o mesmo. Agora, é muito difícil estar dependente financeiramente de uma Câmara Municipal, porque isso inviabiliza, muitas vezes, a execução de planos de atividades. Claro. Portanto, o Governo aí teria um papel muito importante a fazer, que era autonomizar, de alguma forma, reforçando com meios, e depois, em função, digamos, daquilo que o Estado entende que é justo dar às juntas de freguesia, aí, nesse sentido, avaliar o que é que seriam as nossas competências. Até porque também acho que é outra coisa importante. Também devia haver aqui uma espécie de uma reclassificação das próprias freguesias, porque estamos a falar de uma freguesia, como no caso da nossa, que tem cerca de 22 mil eleitores, cerca de 30 mil habitantes, ou coisa do género, ou um pouco menos. E estamos a falar de uma junta de freguesia de 3 ou 4 mil habitantes, estamos a falar de patamares completamente diferentes. Nós, enquanto freguesia, somos maiores do que a maior parte dos municípios portugueses. Portanto, e nós gerimos 500, 600, 700 mil euros por ano, não é? Enquanto estes municípios geram milhões. E se calhar, do ponto de vista das exigências e de satisfação das necessidades, digamos, dos fregueses, se calhar temos patamares muito próximos. Com certeza que sim. Penso que o Sr. Freguês e o nosso telespectador no geral ficou claro quanto à sua opinião sobre este novo mapa autárquico. O Sr. Presidente não é, de maneira nenhuma, contra um desenho ou contra olharmos para o mapa autárquico e mudá-lo, modificá-lo, não este, porque é feito por Poder Central, sem conhecimento de causa, regras, quadros, como muitos dos seus colegas dizem, e, portanto, não serve, no fundo, às populações. Não serve às populações. Embora o Sr. Presidente, no Conselho onde está, que é o importante, acha que, do mal ou menos, a Assembleia Municipal fez aquilo que o Sr. Presidente ainda não está a achar correto, que foi decidir porque ganhou mais 4 freguesias. Exatamente. Pronto, com certeza. Sr. Presidente, voltando aqui ao Oliveira de Douro, que é o que realmente importa, socialmente, como é que classifica esta freguesia? Esta freguesia, em termos, já teve um cunho de uma freguesia pobre, uma freguesia com algumas carências, e eu queria saber, por exemplo, neste momento, como é que classifica esta freguesia? É rica, pobre, remediada? Não, nós gostaríamos, efetivamente, de ser uma freguesia rica, mas não somos. Aliás, infelizmente, a freguesia padece de um dos grandes flagelos que abrangem não só a freguesia, mas sobretudo o país. Mas num contexto muito local, nós somos uma das freguesias mais penalizadas pelo desemprego neste momento em Vila Nova de Gaia. O próprio Conselho neste momento é bastante penalizado pelo desemprego e nós somos uma das freguesias com maior número de desempregados, o que só empobrece, digamos, o tecido social da freguesia. Caso contrário, diria que é uma freguesia que abrange sobretudo um conjunto de pessoas de classe média alta, muito pouca, mas de classe média, se é que nós podemos utilizar a palavra classe média no contexto atual. Neste momento, com alguma dúvida. Apoios sociais a operar aqui na freguesia, a nível de instituições. O Sr. Presidente agora referiu que a Junta parece que tem um particular interesse e atividade nesse aspecto. É capaz de nos fazer referência a alguma situação? Faço perfeitamente. Olha, esse foi um dos nossos lemas da campanha, o principal lema da campanha foi a dedicação às pessoas, a dedicação ao Oliveira de Douro. Mais do que o botão, para nós as pessoas estiveram sempre em primeiro lugar. Tem sido a panagem da Junta de Freguesia ao longo destes últimos mandatos e, portanto, nós continuamos aquilo que entendemos que estava correto e, portanto, nós temos uma coisa importante que é a nossa Comissão Social de Freguesia, que funciona muito bem, que funciona com as diferentes entidades da freguesia que trabalham no domínio social, em perfeita rede, em articulação e em rede,
sendo no caso disso a paróquia, o Centro Social e Parroquial neste momento, que está organizado, temos as escolas, temos a Fundação Padre Luís, temos a ADRA, que é uma instituição ligada à Igreja Adventista, a própria Junta de Freguesia, portanto temos uma Comissão Social de Freguesia que funciona, que está atenta, que articula na resolução dos problemas da freguesia. E isso permite-nos ter um conjunto de equipamentos que de alguma forma, não é que fazer inveja, mas que de alguma forma, relativamente às outras freguesias, podemos dizer que estamos mais bem equipados. Posso-lhe dar o exemplo de que temos, neste momento, um lar que foi inaugurado há cerca de 2 anos, que é da responsabilidade do Centro Social e Parroquial, portanto, um lar para idosos e uma creche. Temos em fase de conclusão este ano também de uma parceria da Junta de Freguesia e da Associação Oliveirense, Socorros Mútuos, a conclusão de um segundo lar, ambos no âmbito do programa PARS, portanto, mais um lar para 40 idosos. O seu freguês ou vai estar aberto à população de fora? Este lar é um lar que resulta do programa PARS, como lhe digo, portanto é um financiamento garantido pelo programa PARS. O programa PARS tem como obrigatoriedade, digamos, ou beneficia, digamos assim, não obrigatória, beneficia do protocolo com a Segurança Social, portanto uma parte ficará sempre salvaguardada para que a própria Segurança Social também possa colocar quem bem entender. Como eu estava a dizer, portanto, é um lar que se perspectiva que acabe este ano, que se Deus quiser vai acabar mesmo este ano. Estamos a falar de um lar para mais 40 idosos e uma creche para mais 66 crianças. Portanto, o que nos permite dizer que somos uma freguesia com 3 creches, 3 IPSS com 3 creches, 2 lares, jardim de infância e pronto, e apesar de tudo, do ponto de vista também de trabalho no domínio social, a própria Junta tem um centro, em parceria também com a própria Cruz Vermelha, tem um serviço de apoio domiciliário para idosos, tem um centro de dia a funcionar, pronto, e depois há um conjunto de outros serviços também desenvolvidos pela Junta de Freguesia no âmbito social. Posso dar o exemplo do nosso Gabinete de Assistente Social. Temos o GAC, o apoio de apoio à comunidade, que possibilita, por exemplo, que tenhamos aqui permanentemente 3 psicólogas que gratuitamente prestam serviço à população, nomeadamente à população até mais estudantil, que normalmente é aquela que aparece mais cá, mas aberta, com situações ligadas também à própria violência doméstica. Temos o programa Escolhas, que é um programa de âmbito nacional, que ainda agora viu aprovada a aprovação da candidatura pela 3ª vez consecutiva, portanto são projetos de 3 anos, esta é a 5ª geração, nós já somos parceiros do governo, se é que assim podemos dizer, desde a 2ª geração, que é um reconhecimento, digamos, do bom trabalho, porque este ano, por exemplo, foram só aprovados a nível nacional 130 projetos, sendo que no Porto foram um pouco mais de 30 na área metropolitana do Porto e Zona Norte. Nós, felizmente, fomos um deles, e, portanto, que é um programa muito vocacionado, digamos, para o apoio aos jovens, trabalho muito de intervenção ao nível do terreno, nas escolas e mesmo em zonas eventualmente mais problemáticas que envolvam os jovens, portanto, e é um programa que é um programa de referência nacional e que nós temos particularmente a felicidade de poder usufruir. E depois temos apoios mais circunstanciais, nomeadamente a questão da dinamização de formação, no caso, agora para estas pessoas que estão desempregadas. Temos uma parceria também com uma cooperativa que existe na freguesia, que é a Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior, que tem uma equipa de RSI, que faz acompanhamento de processos da RSI e que nos faz a gestão de um serviço, que eu diria que é um serviço de excelência, porque pelo menos não há mais nenhuma junta freguesia ou conselho que o faça, que é o serviço da ATL, de Pontas, da responsabilidade da Junta de Freguesia em parceria com a cooperativa, em que nos permite assegurar o ATL nas escolas primárias, sobretudo das 7h30 às 9 horas da manhã, que é o período que antecede o início das aulas, e depois das 5h30 às 7h30 da noite, também nas escolas, promovida por nós, e que funciona também durante o período das interrupções letivas, nomeadamente no período da Páscoa, nas férias grandes, em agosto. Facultam essa hipótese para os pais? Facultamos por preços muito simbólicos. Por preços muito simbólicos. Sr. Presidente, diga-me uma coisa. Em termos de segurança, o governador? Segurança, estamos próximos aqui de uma visão alargada da PSP, portanto, temos aqui, é sede, não é, digamos, da Polícia de Segurança Pública, uma zona aqui bastante alargada. Temos essa felicidade, temos aqui também de termos esse equipamento. Agora, é óbvio que o contexto que se vive, a questão Mas tem aumentado? Tem aumentado, obviamente. A pequena criminalidade tem aumentado. Portanto, tem. O crime público aqui já mobilizou? Felizmente que em Oliveira de Douro, apesar de tudo, não é nada de preocupante. Aliás, nós temos sempre o cuidado de uma forma muito periódica, reunir com o comando, portanto, fazer uma avaliação, até porque muitas vezes são daquelas coisas que nós somos
criticado já sendo a freguesia de que não há cuidado, que está muito inseguro e que não se vê polícia, mas depois o que é certo é que quando nós confrontamos, digamos, aquilo que é dito com os números que são feitos, que existem na polícia e que na prática consubstanciam digamos, a criminalidade, nós podemos ter a perspectiva que efetivamente não é nada de extraordinário. Agora, a conjuntura também aponta para que isso possa acontecer um bocadinho, mas estamos a falar na mesma do pequeno furto, não muito de violência doméstica e não tanto nada de extraordinário. Não me preocupa. Sr. Presidente, exatamente o que vamos falar na conjuntura económica e vamos meter aqui um pouco a nossa comunidade na Europa. Vamos fazer uma pequena pausa, deixamos já para a segunda parte. Claro. Cássio Raspador, não sai do seu lugar, estamos no Conselho de Vila Nova de Gaia, na freguesia de Oliveira de Douro, à conversa com o Sr. Presidente, e regressamos já para a segunda parte. Até já então. Bem-vindo à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos então no Conselho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Oliveira de Douro, à conversa com o Sr. Presidente, o Sr. Dário Silva. Sr. Presidente, para começarmos esta segunda parte, tal como eu disse no final da primeira, eu ia-lhe pedir, íamos dar um saltinho por breves segundos à nossa Europa, e eu ia-lhe pedir, agora que nós já percebemos um pouco, nós todos portugueses, as implicações da adesão à moeda única e ao mercado único, e eu pergunto-lhe, se o Sr. Presidente fizesse uma retrospectiva, acha que continua a ser boa ideia ter entrado na moeda única e a nossa permanência na mesma, ou se calhar já não é tão boa ideia? Olha, eu sou um europeísta convicto. Então acho boa ideia? Eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia porque, apesar de tudo... Esclareça-me lá um pouco. Acho uma boa ideia porque eu acho que, sendo honesto, se fizermos uma avaliação do que foi a evolução de Portugal ao longo dos últimos anos, e particularmente do tempo que nós aderimos à União Europeia, eu acho que ninguém tem dúvidas de que o país progrediu em tão poucos anos, o que muitos países demoraram a progredir em muito mais do que nós levamos. E eu estou crente que foi altamente positivo, quer do ponto de vista, digamos, do que foi possível construir do ponto de infraestruturas básicas do país. Estou-me a lembrar de coisas tão simples como a questão da água, o saneamento, o tratamento dos resíduos, toda uma série do que foi possível, hospitais, escolas, tudo isso que resultou muito, digamos, do apoio comunitário, particularmente também ao nível da exigência das normas, do cumprimento das normas europeias, que, em meu entender, salvaguardam, se calhar até excessivamente, às vezes, por algumas razões, excessivamente, e que garantem, de alguma forma, uma qualidade de vida às populações que aqui vivem. Agora, é óbvio que isto tem um custo, não é? Teve um custo, e se calhar também um pouco por culpa dos próprios portugueses, se calhar está-nos a nossa massa, se calhar não sabemos acompanharmos em outros aspectos, se calhar não acompanhamos devidamente as exigências que este próprio desafio nos colocava, e, portanto, se calhar hoje somos um bocadinho penalizados pela conjuntura, mas apesar de tudo, não escondo que sou europeísta convicto e acredito que o futuro terá que passar necessariamente por uma Europa mais forte. O Sr. Presidente está-me a dizer que se nós tivéssemos nos mantido fora, estaríamos piores nesta altura? Não tenho dúvidas disso. Mas está-me a falar só a nível de infraestruturas ou, no fundo, da vida de cada um? Porque são duas coisas completamente diferentes. Nós temos, sim, senhor, eu concordo, sou obrigado a concordar, como é evidente, temos um Portugal renovado. O Sr. Presidente esqueceu-se, se calhar propositadamente, das estradas, que aí já não é tão um investimento. O Sr. Presidente, se calhar, fez questão de se esquecer do Alcatrão e do dinheiro gasto em Alcatrão. Temos um Portugal renovado, temos umas vias de acesso quase a qualquer lado, com certeza. Temos toda a infraestrutura que o Sr. Presidente falou, é inegável, que nos aumentou a qualidade de vida. Agora, no aumento da qualidade de vida, vindo com isso o desemprego, e no fundo este agravamento e este endividamento das famílias que a tiveram devido a esse alargamento da Europa, ou entrada de dinheiros, e o Sr. Presidente disse uma coisa que eu não posso subscrever, eu gostava que o Sr. Presidente depois comentasse, que é, o Sr. Presidente disse que nós não sabemos viver. Eu penso que não foi português não soube viver, eu penso que foi do interesse das classes políticas e da banca fazer acreditar que isto ia ser sempre assim. As pessoas nunca foram esclarecidas que ia chegar um dia que isto deixava de ser assim. Parece que isto ia ser sempre assim, ia ser sempre um crescendo, quando não foi um crescendo. Portanto, pegando nesse cenário, o Sr. Presidente acha que se nós nos tivéssemos mantido como um país que era muito forte no têxtil, muito forte no calçado,
tínhamos uma mais-valia que foi isso que nos safou sempre de algumas crises, nomeadamente a última vez que cá esteve o FMI, que era a desvalorização da nossa moeda, a nosso belo prazer. Acha que nós estaríamos, mesmo assim, piores do que estamos hoje? Acho honestamente. Eu disse que nós não sabemos viver. O que eu disse é que se calhar não sabemos ajustar-nos ou adaptar-nos às exigências do desafio europeu. O que eu quero dizer com isto é que estamos a dar, por exemplo, o calçado. O setor do calçado, neste momento, não é um setor em crise. Não é um setor em crise. Porquê? Porque houve... Algum calçado, sim. Permita-me que diga algum calçado, algum setor. Houve muito setor que morreu. Sim, mas as empresas que apresentam trabalho de qualidade, não é? E a gente sabe, ajustaram-se ao mercado e mesmo algum têxtil, os que se souberam adaptar. Agora, se calhar o erro que foi cometido foi que quando a torneira esteve aberta há muitos anos, tivemos muitos empresários que, a pretexto dos fundos comunitários, investiram nos Ferraris, investiram em muita coisa e esqueceram-se de requalificar, de modernizar, e se calhar hoje esse tecido empresarial, não é, penaliza de alguma forma as pessoas do Val do Ave. Mas esse controle não seria quase uma obrigação para os partidos que estiveram no governo fiscalizar realmente esses fundos comunitários que vieram para um determinado fim? Não me lembro de nenhum fundo comunitário que viesse para um Ferrari, por exemplo. Pois, mas isso é uma outra dimensão da discussão. Não é isso que nós tínhamos começado. O que estamos aqui a discutir inicialmente é se porventura a nossa adesão foi ou não foi positiva. E o que eu estou a dizer é que a nossa adesão foi positiva e deram-nos a oportunidade para que ela fosse viável. O que eu acho é que... Eu acho que foi mal conduzida. Eu acho é que porventura foi mal conduzida. O senhor tocou num aspecto importante, a questão das estradas. O senhor tocou num aspecto importante. Aliás, acho que o mal começou precisamente aí. Quando se devia ter apostado nas pessoas, apostou-se nas estradas. E a prova disso é que nós temos hoje países europeus que têm muito menos, proporcionalmente, muito menos quilómetros de autoestrada, e que são países que têm outro tipo de capacidade de resistência à crise. Agora, também é outro aspecto que também temos que colocar e também não podemos ocultar da discussão. Esta não é uma crise portuguesa. Esta é uma crise europeia, portanto, não é uma crise que afeta Portugal, que afeta a Espanha, que afeta a Itália, que afeta a França, mesmo os potentados económicos europeus. Já começa a afetar a própria Alemanha. Exatamente, portanto, não se trata apenas de uma crise que diga respeito aos países da Sul da Europa. Agora, os países da Sul da Europa estão a senti-lo muito mais, tirando o caso da Irlanda, mas por um problema diferente, não é por um problema diferente. Mas os países da Sul da Europa estão a sentir muito mais, porque muito deste crescimento foi alicerçado na questão do imobiliário e digamos, na própria banca, e a coisa acabou por estourar um bocadinho por aí. Agora, eu entendo, apesar de tudo, que é muito mais positivo o facto de nós passarmos termos aderido à União Europeia do que, porventura, nos está fora. Eu não vou perguntar, porque acho que essa pergunta já está respondida. Se Portugal alguma vez será convidado a sair da única, eu penso que não. Já está respondido. O tempo e os problemas ao aparecer foram-nos responder um pouco isso. Agora, o que eu lhe vou perguntar é uma coisa diferente. Em termos de futurologia sociopolítica, se pode chamar desta forma, e eu vou-lhe pedir uma ideia para o fim desta crise. Quando eu lhe peço isto, convém mesmo para o espectador perceber, eu não peço para nós estarmos a viver como estávamos há 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Para mim, e penso para os portugueses, e acho que o Sr. Presidente vai subscrever aquilo que eu vou dizer, um fim da crise é quando nós tivermos a certeza que amanhã não somos surpreendidos com uma nova medida de austeridade. Para nós, portugueses, será o fim da crise. Quando eu tiver a certeza, é isto que eu tenho. A partir daqui só posso melhorar. Não é? Tem alguma ideia quando é que isso poderá acontecer? Pode ser honestamente não. Aliás, um dos problemas atuais é esta imprevisibilidade, digamos, do momento, não é? E eu acho que nós já de alguma forma nos estamos a habituar a isso. As coisas são muito imprevisíveis, as coisas são muito voláteis e alteram-se muito rapidamente. Eu creio que o facto de faltarem neste momento, por exemplo, lideranças europeias capazes é um dos problemas sérios que se coloca, digamos, a uma eventual saída da crise, não é? Este domínio alemão, de alguma forma, e um bocadinho esta quebra de esperança, digamos, que nós tínhamos que o próprio Hollande, de alguma forma, pudesse inverter um bocadinho da coisa, deixa-nos nesta dúvida do que é que poderá acontecer no futuro imediato. Eu acho que não há certeza, rigorosamente nada, de que quando é que a crise eventualmente possa acabar. Agora, a esperança, apesar de tudo, em duas coisas que eu acho que tem faltado. É acreditar que, eventualmente, há uma solução.
que muita dessa solução não passa pelas medidas atuais. Acho que nós já percebemos que este remédio não está a tratar do doente, está a matar o doente. Já percebemos isso. Portanto, terá que haver necessariamente uma alteração das políticas e, sobretudo, uma coisa que acho que é uma coisa que está a faltar, que é um reforço das ideologias. Portanto, esta ausência de ideologia que graça, não é? Ou tem levado a que, digamos, de alguma forma falta um norte, uma orientação, para que de alguma forma se vislumbre a luz ao fundo do túnel, muito honestamente. Acha, honestamente, e não precisamos falar para partidos políticos, que temos políticos de qualidade em Portugal? Eu acho que temos políticos de grande craveira e de qualidade em Portugal. Temo, infelizmente, é que pelo caminho que isto esteja a andar, nenhum deles queira assumir a questão de governação, ou queira assumir qualquer tipo de cargo público. Não acha que aquilo que acabou de referenciar, e na minha opinião, concordo inteiramente, a nível de liderança da Europa, que se possa passar um breve trecho de tempo cá em Portugal? E eu acho que já está a passar, honestamente, porque, olha, um bom exemplo disso é que eu acho muito difícil, por exemplo, que alguém consiga ser Primeiro-Ministro e quando não tem efetivamente uma experiência de vida, digamos, não é? Quem faz disse, e com razão, deviam começar a pensar nisso, vocês políticos deviam começar a pensar, se calhar era boa ideia criar uma faculdade para políticos, porque eu acho que realmente chegar, acho que não deveria ser só porque alguém põe uma máquina atrás de mim que eu vou para o Primeiro-Ministro, não. E eu diria que não é preciso uma faculdade, eu diria que essa faculdade já existe. Eu diria que, olha, as juntas de freguesia são uma excelente faculdade, porque eu ouço aqui muitas vezes aqui os meus fregueses, e quando vou às sessões solenes das coletividades, que antigamente dizia-se que as associações locais, as culturais, eram a universidade do povo. E eu diria que as juntas de freguesia são um bom exemplo para qualquer político que queira iniciar, digamos, uma vida política, porque gerir com milhões sem responsabilidade é fácil. A dificuldade está em gerir tostões e satisfazer minimamente a vontade e as exigências das pessoas. E, portanto, eu acho que podia passar por aí. Agora, o que é difícil é, como diz muito bem, as máquinas partidárias suportarem líderes que, porventura, praticamente não têm experiência, digamos, de administração, digamos, muitas das vezes com formações académicas, sabe-se como, e, portanto, isso é difícil. É difícil. Na oposição ao partido do governo, acha que se perfila alguém com craveira suficiente para reverter essa situação? Olha, neste momento temos um líder. Sou solidário com o atual secretário-geral. Acredito que pelo que ele tem, digamos, de alguma forma, dado publicamente a conhecer um conjunto de ideias que me parecem significativas e que, digamos, de alguma forma pertinentes para a alteração do país. E, portanto, perspectivo que mesmo o próprio partido da oposição teremos este líder por mais algum tempo, mais alguns anos, eventualmente ser o próximo candidato a primeiro-ministro. Depois o futuro dirá, não é? Sr. Presidente, não acha que começa logo mal por aí haver uma alternância cá em Portugal só entre duas forças políticas? Mas essa que é a beleza da democracia, quer dizer, só existe alternância porque o povo assim o entende, é o povo que vota, portanto... Mas entre duas forças políticas, não existem três, não existem quatro, existem duas, e o PS já sabe que cada vez que sai do governo volta para lá. Não parece que seja negativo, até porque se for ver, mesmo nos países que são bem-sucedidos, no caso das ditaduras, que parece que essas não são exemplo para copiar para ninguém, quer dizer, os Estados Unidos, que são durante anos um dos países mais ricos do mundo, não é? Tiveram sempre alternância do Partido Democrático e do Partido Republicano. Portanto, não é por aí que vem o mal ao mundo. Em Espanha, ou ganha o Partido Socialista, ou o Partido Popular, quer dizer, em França, o Partido Socialista tem sempre alternância aos partidos de direita. Portanto, não me parece que seja nada extraordinário. Na própria Alemanha, a CDU, o SPD, portanto, não creio que a situação portuguesa seja um caso excepcional. É um caso normal. Eu acho que é um caso normal da democracia. Agora, o que eu acho é que podemos começar a correr um risco é da polarização, digamos, dos próprios partidos políticos, um bocadinho como aconteceu na própria Grécia, ou seja, a descredibilização levar depois a uma disseminação por vários partidos, que também, honestamente, não sei se será a solução, porque não se pode defender a estabilidade, para, digamos, dar a dizer às pessoas que é preciso estabilidade e que a estabilidade é fundamental, a estabilidade é política, porque só isso é que faz reconhecer os criadores e depoem fragmentar em vários partidos, portanto, não me parece. Sr. Presidente, vamos voltar então aqui à sua freguesia e vamos falar do seu mandato. Vamos pedir-lhe que dissesse primeiro ao nosso hospedador em que situação de mandato está o Sr. Presidente. Primeiro, segundo, terceiro, qual é a sua situação?
este é o meu primeiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Valladolid. Já tive 2 mandatos anteriores como Secretário da Junta de Freguesia, mas como Presidente este é o meu primeiro. Presidente, este é o seu primeiro. Conclusão, está completamente livre para uma candidatura para o segundo mandato. Completamente livre. Vai ser candidato? E completamente empenhado. Vou ser candidato. Estes fatores todos políticos, toda esta dificuldade financeira, toda esta falta de competências não o desmotivam para continuar esta carreira? Eu acho que, obviamente, que não é fácil, nos tempos que correm, assumir primeiro um cargo público, depois assumir o cargo público com as limitações financeiras que temos. Mas, apesar de tudo, há 2 coisas que ainda suplantam isso, que é o amor que eu tenho à minha freguesia e, apesar de tudo, enquanto me sentir capaz de poder dar algo à minha comunidade. Quando eu, porventura, não tiver uma destas condições, sentirei que está a mais, está na altura de eu sair. O Sr. Presidente é um filho desta terra? Não sou filho desta terra, mas abracei-a como se fosse. Mas reside cá? Resido cá. Reside no Labrador. Eu pediria, em jeito de fazer, de jeito documental, de resumo, não lhe vou pedir que me faça a descrição de todas as obras feitas na freguesia, mas aquelas que lhe deu mais prazer nestes 4 anos em que está realmente a presidir esta freguesia, aquelas que lhe deu mais prazer como obras feitas em prol da população. Olha, se calhar, contrariamente ao que diriam uma parte dos meus colegas, eventualmente a questão do botão podia ser uma coisa importante, não é? E podia citar aqui alguns bons exemplos de coisas que obviamente me deixaram feliz. A inauguração dos 2 centros escolares na freguesia, acho que aí vai dar essa em qualquer presidente de junta, ou, não sendo da minha responsabilidade, mas o facto de eles terem construído cá e de ser um equipamento que beneficia a freguesia, acho que, apesar de tudo, são positivos para a freguesia e positivo enquanto presidente de junta. De outra forma, também penso que há outras obras também muito significativas, a requalificação da entrada da freguesia, a construção de um novo pavilhão agregado a um centro escolar, a construção de 2 lares e de 2 creches da freguesia. Isso foi tudo feito nestes últimos 4 anos? Aconteceu nestes últimos 4 anos. Não todos da responsabilidade da Junta, naturalmente, mas são coisas que aconteceram neste mandato, não é? E depois, por exemplo, o arranque do complexo do Clube de Futebol, que era um desígnio que há muitos anos era ambicionado pela freguesia e particularmente pelos adeptos do clube, a requalificação da Frente de Rio, que também era uma coisa muito pedida e muito desejada. Portanto, são coisas que envaidecem e que de alguma forma deixam-nos satisfeitos. Mas, apesar de tudo, eu mantenho-me fiel ao meu princípio. Apesar de tudo, eu gosto das pessoas. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar no meio das pessoas e gosto de estar dedicado às pessoas. Foi na área social. Foi na área social. E, envolvido este tempo, eu acho que nada me dá mais prazer do que poder chegar agora ao final deste ano e ver o nosso lar concluído, saber poder ter a possibilidade de poder dar apoio a mais 40 pessoas idosas que precisam desse mesmo apoio, de poder continuar a proporcionar às famílias novas que precisam um lugar para a creche, de poder assegurar nas escolas da freguesia o ATL para os momentos mais complicados que os pais não têm resposta, o nosso projeto de escolhas para os jovens que estão desorientados e que procuram um rumo e que nós de alguma forma possamos ajudar. Sem dúvida que esses projetos são aqui efetivamente aqueles que mais gozo me dão a fazer. Que foram todos implementados nesses últimos 4 anos? Foram alguns implementados e outros que derivam, digamos, de mandatos anteriores, porque, como eu disse, e seria hipócrita ou seria mentiroso se eu dissesse que isto é obra minha, não. Isto é a obra consolidada, digamos, de um conjunto de executivos que passaram anteriores a mim, portanto, e que na prática eu tive a felicidade de alguns deles poder continuar e de concretizar, digamos assim. Sr. Presidente, e o que é que falta fazer, meu vereador? O que é que falta? Há sempre coisas para fazer. Vocês são unânimes a dizer. Isso, há sempre coisas para fazer. Eu diria que, apesar de tudo, a freguesia, neste momento, do ponto de vista infraestrutural, está muito bem equipada. É que eu digo, 2 centros escolares, creio que não vamos precisar de escolas tão cedo. Temos uma escola secundária, temos uma escola EB23 também nova, com menos de 10 anos. Portanto, do ponto de vista das escolas, do ponto de vista do domínio da educação, estamos perfeitamente à vontade. Do ponto de vista, digamos, de assistência à terceira idade, 2 lares, 2 projetos de apoio domiciliário, não creio que haja margem para um terceiro. Do ponto de vista da infância,
temos a Fundação Padre Luís, com o Jardim de Infância, mais a prestação da rede pública, parece-me que também, e agora mais a creche da Associação Oliveirense e da própria Junta de Freguesia, portanto também me parece que por aí a solução está mais ou menos resolvida. Do ponto de vista do esportivo, o complexo esportivo da Lavandeira, mais o novo complexo esportivo do Alveirador, também parece que estamos, três pavilhões da freguesia, também me parece que estamos resolvidos. Eu diria um parque, o único parque ainda neste momento, um parque urbano que existe no Concelho de Lavandeira, o parque da Lavandeira está situado em Alveirador, ou seja, do ponto de vista de equipamentos nós temos a coisa mais ou menos resolvida. Eu acho que a tónica que terá que ser colocada em dois aspectos, do ponto de vista mais, digamos, de alguma forma com alguma criatividade, na busca de projetos, de alguma forma que procure novos nichos entre a população, mais vocação diretamente para a juventude, ou mais um bocadinho no sentido do emprego, um bocadinho por aí, na tentativa, digamos, de auxílio na criação de emprego, memorar que a nossa ação seja muito limitada, mas uma coisa que possa ser articulada com a própria Câmara Municipal. E depois, obviamente, para além disto, sobretudo um cuidado muito especial com a rede viária, que neste momento, apesar de tudo, temos que falta? Não é o que eu acho que falta, é isto que eu acho que as pessoas se sentem neste momento de alguma forma penalizadas, porque o que as pessoas, de alguma forma, compreensivelmente alegam que cada vez pagam mais impostos, portanto, e de alguma forma quem paga mais tem o direito de exigir mais, e não compreendem porque é que, pagando mais impostos, tenham que levar o carro tantas vezes ao mecânico por ter um braço partido, por ter um furo, porque tem estradas com fraca qualidade. Portanto, e acho que neste momento é uma questão que tem que ser ponderada no futuro. Sr. Presidente, as associações têm algum contributo financeiro da parte da Junta? As associações, eu diria que passamos de um patamar diferente, até porque as próprias exigências fiscais também o obrigam. Ou seja, neste momento a transferência de subsídios para as coletividades, digamos, não podem ser feitas de uma forma tão aleatória como eram feitas há uns anos esta parte. Por exemplo, uma das exigências é que as coletividades tenham escrita organizada, que não tenham dívidas à segurança social nem às finanças. Portanto, e o que nós sabemos muitas vezes é que grande parte das coletividades ainda tem uma contabilidade muito caseira. Portanto, tem que haver algum cuidado relativamente a isto. E isso, obviamente, que nos penaliza no sentido de que temos que cumprir a lei. Agora, há sempre formas alternativas de o fazer, e muito do que nós temos feito é sobretudo do ponto de vista do apoio logístico, quer na cedência de mão de obra para a realização de algum tipo de obras nas sedes das coletividades, no fornecimento de algum tipo de materiais para que eles próprios possam desenvolver isso, ou, por exemplo, uma iniciativa que nós temos, que foi criada já no meu mandato e que, de alguma forma, é uma espécie de um subsídio anual que é proporcionado às coletividades, embora com algum sacrifício da parte deles, mas que de outra forma nós não teríamos a possibilidade de o dar, que é a Festa da Bifana, portanto, que é um evento de verão, que duram 3 dias, onde as coletividades montam a sua tasquinha, com comes e bebes, e pronto, nós temos sempre várias milhares de pessoas a afluir ao recinto, no mês de julho, no Arainho, e portanto temos várias milhares de pessoas a afluir ao recinto, e diríamos que é o nosso pequeno São Miguel das coletividades, que é um momento em que eles, de alguma forma, com custo de parte deles, mas podem obter ali um subsídio significativo. Sr. Presidente, para terminarmos esta conversa, dando-lhe um ar mais lúdico, a freguesia do Alveirador, à semelhança de todas as freguesias de Portugal, até não dizer, tem um padroeiro ou uma padroeira, de certeza, não tem. Qual é? A padroeira da freguesia é Santa Eulália do Alveirador. Aliás, a própria toponímia inicial da freguesia estava muito associada a Santa Eulália do Alveirador. Não é? Tem festa, não tem festa? Tem uma festa. Nós temos, digamos, 2 grandes romarias que ocorrem. A Santa Eulália, Senhor da Hora e Santana, portanto, que é realizada na mesma altura, portanto, a festa é em honra das três, sendo que a padroeira seja Santa Eulália, em agosto. E depois temos aí no mês de julho o Santiago, que também noutra zona da freguesia, num outro extremo da freguesia, temos o Santiago, que também tem uma festa grande, uma romaria muito grande, e já tivemos em tempos também uma altura ao Santo António, mas as dificuldades financeiras impediram que ela pudesse continuar. A nível gastronómico, na sua freguesia, tem alguma coisa que recomende, incluindo algum estabelecimento que recomenda ou não? Olha, nós temos excelentes, não temos muitos, é que eu digo, isto coincide um bocadinho com a questão do própria falta de poder de compra de muita da população do Alveirador, mas apesar de tudo temos 2 ou 3 boas referências gastronómicas na freguesia, o Bolsinhas, o
o Dolce Itália, o Zé Casais, que é uma casa centenária, que já mereceu a visita até de altas individualidades do país, a Churrasqueira Ramadinha, e mais uma série de outros novos espaços de restauração que têm aberto e que de alguma forma, portanto, vão chegando para as necessidades da freguesia. Quem nos visita tem opção. Tem opção para diversos preços e para diferentes qualidades, portanto tem tudo. Mesmo para terminarmos, eu pediria que deixasse uma mensagem, em especial ao seu freguês, na generalidade, ao povo português que é o nosso telespectador. Muito bem. Para Oliveira do Douro, antes de mais, queria agradecer a oportunidade que a população me proporcionou de poder ter a honra de ser presidente de junta desta freguesia. Sem o apoio deles, nunca teria sido possível estar cá e, portanto, antes de mais, o meu agradecimento para eles. Dizer que estou completamente dedicado à freguesia, estarei continuamente dedicado à freguesia e deixo-lhes uma palavra, naturalmente, uma palavra que só pode ser uma palavra de esperança. Sou uma pessoa otimista por natureza e acredito que com este otimismo, com esperança, com perseverança, com trabalho, com dedicação, é possível melhorarmos a cada dia que passa esta nossa freguesia e necessariamente também, enquanto português, contribuirmos para a melhoria do Conselho e para a melhoria do próprio país. Sr. Presidente, acabo esta nossa conversa da mesma forma que eu comecei, agradecendo uma vez mais, Eu que agradeço. O facto de nos ter recebido nesta casa. Penso que os portugueses ficaram com uma ideia de quem é o Presidente Oliveira do Douro. Os seus fregueses, principalmente aqueles que provavelmente não o conheciam melhor, ficou a saber as suas ideias para a freguesia, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, e as suas ideias numa política abrangente, e acho que ficou também a ter uma esperança num futuro que o Sr. Presidente, como europeísta que é, acredita. Portanto, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado. Quanto assim, caro telespectador, encontrarmos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, a autarquia em sua casa. Até lá então. Sr. Presidente, 5 horas, demorou mais um bocadinho que aquilo estava à espera. É verdade. Peço-lhe desculpa.